Vamos ver regra de 3 simples e porcentagem. Eu já vou colocar a porcentagem aqui, porque eu já vou ensinar como probleminha de regra de 3, para fazer com qualquer enunciado a porcentagem, ok? Então, vamos lá. Como resolver? Vamos passar um traço aqui para dividir o slide para ficar mais fácil entender. Primeiro passo, encontre as grandezas do problema. Então, olha o problema. Se meu carro anda 15 km com 4 litros de gasolina, quanto gastará para percorrer 300 km? Então, as grandezas são quilômetros percorridos e litros de gasolina consumidos. Então, eu tenho para 15 quilômetros, o meu carro faz com 4 litros. 300 quilômetros, eu não sei. Segundo passo, defina pela lógica se são grandezas diretas ou inversas. Muito bem. 15 quilômetros com 4 litros, mais quilômetros, mais litros. Grandezas diretas. Uma aumenta, a outra aumenta também. Então, terceiro passo, multiplica a diagonal que está completa, ou seja, que tem os dois números. Então, 4 vezes 300. 4 vezes 300, 1.200. E o último passo, divide pelo número que sobrou. Quem sobrou? Sem usar. O 15. Então, 1.200 dividido por 15. Então, gastará 80 litros de combustível, de gasolina. Então, vamos ver aqui outro exemplo. Então, vou repartir aqui o slide. E primeiro passo, mesma coisa. Encontre as grandezas do problema. O problema é, para percorrer 300 km viajando a 90 km por hora, a viagem dura 3 horas. Se fizer a 120 km por hora, quanto tempo levo? Então, as grandezas são velocidade e tempo. Então, vamos pegar os dados no problema. Viajando a 90 km por hora, eu faço a viagem em 3 horas. Se eu viajar a 120 km por hora, em quanto tempo eu vou fazer a viagem? Não sei ainda. Vamos lá. Passo 2. Defina pela lógica se são grandezas diretas ou inversas. Quanto mais rápido eu ando, em menos tempo eu faço a viagem. Então, as grandezas são inversas. Uma aumenta, a outra diminui. Passo 3. Multiplica agora, não é a diagonal. Multiplica reto onde tem os números completos. 90 vezes 3, 270. E divide pelo número que sobrou. 270 dividido por 120. Então, eu levarei 2 horas e 25... levarei 2,25 horas. E agora eu vou falar uma coisa importantíssima no outro slide, mas antes deixa eu fazer uma observação. Ou melhor, deixa eu fazer um reforço. Percebeu que quando as grandezas são diretas, eu multiplico a diagonal. Quando as grandezas são inversas, eu multiplico reto. Eu multiplico a linha que está completa e divido pelo número que sobrou. E quando são diretas, eu multiplico a diagonal que está completa e divido pelo número que sobrou. Mas agora vamos para o que eu tenho que falar de importante sobre decimal e hora. Olha lá, levarei 2,25 horas, não são 2 horas e 25 minutos. São 2 horas mais 0,25 de 60, ou seja, 0,25 da hora. Então, eu vou pegar 0,25 e vou multiplicar por 60. Dá
15. Então, são 2 horas e 15 minutos. Então, só para reforçar, quando eu tenho número com vírgula falando de horas, o decimal, a parte decimal, não são os minutos. Eu tenho que multiplicar a parte decimal por 60. Por quê? Porque quando eu falo em decimal, eu estou falando em base 10. E quando eu estou falando em hora, eu estou falando em base 60 minutos. Então, 0,25 na base 10 é uma coisa. 0,25 de 60 minutos equivalem a 15 minutos. Então, eu tenho que fazer essa transformação, senão eu vou assinalar a alternativa errada se eu estiver fazendo um teste. Vamos ver agora porcentagem. Porcentagem a gente vai agir da mesma forma que a regra de 3, simples. Só que a porcentagem é sempre direta, ou seja, eu sempre vou multiplicar em diagonal. Então, sempre multiplica em diagonal. E a gente tem que prestar atenção na montagem do problema. Então, vamos lá. Uma geladeira custa R$ 930. Para pagamento à vista, é concedido um desconto de 18%. Qual o valor do desconto? Então, vamos lá. Quais são as grandezas? Preço e porcentagem. 930 equivale a 100% do produto. Percebe que esse número 100% não estava no problema. Está só implícito. Então, tem que lembrar dele. Tudo representa 100%. 18% eu não sei. Se ela é sempre direta, eu vou multiplicar a diagonal que eu tenho completa. 930 vezes 18. Então, 930 vezes 18 vai ser igual a 16.740. Vou dividir pelo número que sobrou, o 100. 16.740 dividido por 100 vai ser igual a 167,40. Então, meu desconto para pagamento à vista seria de R$ 167,40. Na montagem do problema com porcentagem, presta sempre atenção qual é o montante, o todo do problema. Às vezes o problema pode vir sem o todo. Então, um exemplo, o desconto de uma geladeira é 167, que equivale a 18%. Qual o valor da geladeira total? Então, você não tem aí o 100%. Então, é só você colocar no lugar certo ali na tabelinha e multiplicar na diagonal.